Vamos abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Gente, o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração há algumas semanas. Eu pensava que possivelmente eu nem conseguiria ministrá-la esse ano, pelo fato de que não seria eu que ministraria hoje, eu não tinha me colocado na escala, mas aprove o Senhor, deu ministrar hoje. Eu acredito que o Senhor tinha algo, ou tem algo para falar conosco sobre isso. Nesse último mês do ano, ontem eu falava para os líderes, eu trouxe uma breve palavra para ele e disse: gente, amanhã é um tempo especial para nós. É um tempo que nós vamos ter de chorar as nossas mágoas na presença do Senhor e na casa de Deus. O final do ano, geralmente ele gera, por causa de todo o ano, gera uma canseira na nossa alma, no nosso físico. Eu confesso para vocês que eu não vejo a hora que chegue o dia 9 de janeiro para que eu tire juntamente com a minha esposa alguns dias de férias. Porque o ano, as situações da vida trazem uma grande sobrecarga para nós. E eu quero falar nessa noite sobre as aflições da vida. Mas o tema ele é um pouco paradoxal, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar em meio às provações. E nesse tempo que o Senhor tem falado comigo, nessas semanas, o Senhor tem me feito de uma forma mais profunda olhar para o texto do apóstolo Tiago e compreender algumas verdades que estão lá. Eu quero trazer para vocês, mas antes nós vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, que fala o seguinte: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações, por intermédio do Teu Espírito, e que quando essa palavra for semeada, que ela possa encontrar corações receptíveis, e que o nosso solo produza 30, 60 e 100 por um, conforme a Tua palavra nos ensina. Querida igreja, o texto de Eclesiastes 3, ele é muito rico para nós compreendermos a junção do propósito de Deus para com o propósito do homem. É quando nós temos o tempo cronos, que nós entendemos como o tempo finito, um tempo que existe um fim, um início e também existe um fim. Quando o Senhor criou a terra, Ele colocou a humanidade dentro desse cronos. Nós não vivemos aqui na terra a eternidade. Todos nós sabemos que assim como nós nascemos, nós vamos ter a nossa morte. Isso é inevitável, a não ser que o Senhor venha buscar a sua igreja antes que isso aconteça. Então isso se chama o tempo cronos, o tempo que tem 24 horas. O tempo que tem anos, um tempo que tem um início e que tem um fim. É quando então esse tempo cronos se junta de uma forma perfeita com o tempo kairos. O tempo kairos é o tempo de Deus, é um tempo que não tem início ou fim, mas é um tempo que está relacionado a propósitos. Isto é quando o propósito de Deus vem sobre o coração do homem e Deus faz com que a sua vontade se cumpra na vida dos seus filhos. Então não existe como nós vivemos aqui na terra o tempo da eternidade, porque ainda não estamos lá. Então o Senhor vem e coloca esse propósito chamado kairos na nossa vida, junto nesse tempo que é finito, e estabelece a sua vontade para cada um de nós. Preste muita atenção nessa introdução. E quando nós olhamos para esse propósito maior, nós jamais podemos questionar o porquê desse tempo, mas sim o para quê desse tempo em nossa vida. O tempo de provações, o tempo de aflições,
são tempos que nós não gostamos de viver, mas a palavra do Senhor nos fala que são tempos necessários na nossa vida, porque existe um propósito. Por isso que Salomão, de uma forma tão sábia, ele diz que existe tempo na nossa vida para tudo. Tempo de paz, tempo de guerra, tempo de nascer, tempo de morrer. E é isso que nós precisamos compreender já nos últimos dias desse ano de 2023. E conforme a carta de Paulo aos Romanos, ele fala que todo o tempo, seja bom ou seja ruim, ele coopera para o nosso bem. Por isso que eu digo para vocês que é algo totalmente paradoxal, porque a Bíblia sempre nos ensina que o tempo bom, o tempo ruim, sempre coopera para o nosso bem. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo escreve: e sabemos que Deus faz todas as coisas, veja que ele diz que são todas as coisas, cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que estão chamados de acordo com o seu propósito. Só que o apóstolo Paulo, nos versículos posteriores do capítulo 8, posteriores do versículo 28, ele nos mostra que sim, tudo coopera para a vida do crente, seja boa ou ruim a situação, mas ele fala que além disso, existe um propósito na nossa vida, não apenas para cooperar, mas todas essas provações e tribulações que nós passamos em um período de tempo ou em anos da nossa vida, é para que o Senhor revele o seu amor para cada um de nós. Por isso que o versículo 39 fala: nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu posso pegar esse texto e ler junto com João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então essas provações, elas não servem apenas, não cooperam apenas para a nossa vida, mas elas também revelam o amor que Deus tem para cada um de nós. Portanto, nós jamais poderemos dizer que as provações são apenas para testar o nosso nível de resiliência. Aí que está a leitura equivocada que nós fazemos muitas vezes, que eu já fiz por muitas vezes do texto bíblico. Essas provações que Deus coloca para cada um de nós, eu sei as provações que eu vivi nesse ano e quão difíceis foram. Não foi apenas para ver o quanto eu conseguia me curvar e me levantar novamente, mas as tribulações e as provações, elas servem para nos aproximar do amor de Deus. Esse é o objetivo principal do Senhor para a nossa vida. Portanto, tudo que você sofreu nesse ano de 2022, tudo que você vai sofrer naquilo que está por vir, tudo isso não é para ver o quanto você consegue se curvar e se levantar, mas é para que você experimente o quão você é amado por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém por isso? Então agora nós vamos olhar o capítulo 1 da carta de Tiago, do versículo 1 até o 4. Eu quero que você abra comigo. Abra lá se você puder, para a gente meditar, e eu vou fazer um sermão expositivo nessa noite. Vamos meditar nos 4 primeiros versículos. E o texto bíblico fala o seguinte: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhes falte nada. Nós olhamos no primeiro versículo, pode deixar aberto para mim, que o apóstolo Tiago, ele faz uma saudação. Você vai dizer, pastor, quem era Tiago? Esse Tiago não é um dos 12 apóstolos de Jesus, mas esse é o meio-irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Tiago, ele fazia parte da turma daqueles que, quando Jesus esteve na terra, no seu ministério terreno, não criam em Jesus. Jesus, ele faz uma citação em Marcos 6,4. Ele diz que o profeta não tem honra na sua casa, entre os seus parentes. Entre eles estava Tiago, meio-irmão de Jesus. Mas a partir de um encontro que Tiago teve com Jesus, Jesus já glorificado e ressurreto, Tiago, ele se prostrou aos pés de Jesus, e a sua vida jamais foi a mesma. Ele foi um dos líderes da igreja primitiva. Tiago, ele era o líder da igreja de Jerusalém, tinha grande poder entre os apóstolos, por ser irmão de Jesus, e pela forma maravilhosa que ele foi transformado. É importante nós entendermos nessa saudação, é por isso que Tiago, ele fala sobre tribulações, porque Tiago, ele identifica logo quem são os seus leitores. Tiago, ele fala, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Nós chamamos esses que estão espalhados pelo mundo, que Tiago fala aqui, os judeus da diáspora ou da dispersão. Esses judeus que Tiago fala, certamente e primariamente, eram judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa conversão, eles precisaram fugir de Jerusalém. Precisaram deixar as suas casas. Precisaram deixar as suas famílias. Precisaram deixar tudo que tinha, porque eles começaram a ser perseguidos religiosamente pelos judeus ortodoxos e os fariseus e os demais partidos que tinham na época. Nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, que era tão forte essa perseguição, no capítulo 6 e no capítulo 7, melhor dizendo, e 8, nós vamos ver Estevão sendo morto, apedrejado por causa de Jesus. Nós vamos ver um pouco mais à frente, os apóstolos sendo presos por causa de Jesus, sendo açoitados por causa de Jesus. Então a perseguição que a palavra de Deus nos fala, e para quem Tiago está falando, são esses que precisaram deixar as suas casas, que precisaram deixar as suas famílias, que precisaram deixar a terra da promessa, tudo que eles tinham para ir embora. Porque resolveram ser fiéis a Jesus. As perseguições dos judeus cristãos eram extremamente severas, com perigo de espada, com perigo de açoites, fome e até mesmo morte. Por isso eles precisaram sair da sua terra. E Tiago escreve para esses.
Mas o que é mais interessante, que na saudação do apóstolo Tiago, do irmão de Jesus, ele saúda essas 12 tribos que estavam separadas, que simbolizam, na verdade, o povo judeu, estavam espalhadas pelo mundo. Ele usa a palavra, eu saúdo-vos. E a palavra de saudação, essa palavra que Tiago usa era muito comum na época, mas dentro do sentido da carta, ela é muito forte, porque a palavra no grego se chama charim. E charim é alegria. Meu irmão, Tiago está escrevendo para um povo que estava fugindo, de um povo que estava desprezado, de um povo que estava sofrendo perigo de morte. Muitos possivelmente viram filhos morrendo, pessoas que amavam dentro da igreja morrendo, e vem Tiago e fala, eu saúdo vocês com alegria. Quantos estão me entendendo? Paulo está dizendo para eles, em meio a tudo isso, alegrem-se. Por isso que esse início da carta, esse primeiro capítulo, ele é muito confrontante, paradoxal para cada um de nós. O versículo 2, Paulo ele diz o seguinte, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quem é que se alegra com provações? Parece que nós estamos olhando para um evangelho que nos ensina a sermos masoquistas, aqueles que gostam de sofrer. Mas existe uma profundidade. Veja que Tiago, além de falar sobre provações e de se alegrar, ele usa várias. Não são uma provação ou provações que o crente passa na sua vida. Mas existem dias que nós questionamos, existem dias que nós sofremos. Como eu falei para vocês, esse ano, para mim e para minha esposa, em algumas situações foram anos pesados, que somente eu e ela chorávamos juntos, sofríamos juntos. E Tiago ele fala para esses judeus que amavam a sua terra, esses cristãos que estavam dispersos, tenham alegria por passarem por várias. Várias quer dizer que nem todas as provações da sua vida serão iguais, meu irmão. Possivelmente, quem sabe, você pensa, uau, cheguei no ápice da provação, e vem outra pior ainda. Quantos estão me entendendo? Isso quer nos dizer, meu irmão, que de tempos em tempos, viveremos algo que provará a nossa fé em Jesus. Mas a grande questão que o texto bíblico nos fala, eu quero que você entenda agora. Certamente Tiago não está colocando foco no sofrimento pelo qual nós estamos passando. Tiago ele não está dizendo, se alegre com o seu sofrimento. Tiago não está dizendo, se alegre nesse momento de dor que você está tendo. Se alegre pelo fato que você está passando. Mas Tiago está falando sobre uma alegria, não pelo presente momento de luto, de tristeza, mas Tiago está falando por aquilo que será produzido em nossa vida por causa desse tempo de luto e de aflição. É justamente sobre isso que Tiago está falando, e muitas vezes nós não entendemos, uau, como eu vou me alegrar por aquilo que eu estou passando? Não, meu irmão, muitas vezes a gente vai ter que viver o nosso luto, é ou não é, pastor Milton? É necessário o luto, vivermos a dor, a tristeza, mas Tiago fala, se alegre por aquilo que vai ser produzido na sua vida, pelo fato de passar por aflições. O apóstolo Pedro, quando também escreveu para os judeus da diáspora, mas para aqueles que estavam
lá na região da Galácia, ele nos ensina que todas essas aflições que nós passamos têm um objetivo principal. E esse objetivo principal é tornar você cada vez mais parecido com Jesus. A palavra de Deus nos fala em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Da mesma forma, Jó compreendeu que as provações que ele passou em sua vida foi para que ele se tornasse cada vez mais parecido com Deus e para que ele conhecesse os mistérios de Deus para a sua vida. Aí vem a grande frase icônica de todo o crente quando vê o livro de Jó. E o texto nos fala o seguinte, Jó 42:5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Quando nós estamos passando pela provação, não é a dor, e nós sabemos o quanto Jó sofreu, não é a tristeza do momento que vai nos alegrar, mas sim aquilo que será produzido em nossa vida, pelo que nós estamos passando. Quem sabe você passou por inúmeras coisas, e nós temos a tendência de pensar, por que eu? Quem já não pensou assim, poxa Deus, eu faço tal coisa, eu já pensei assim. Mas nós precisamos entender que nós vamos ter muitas vezes dúvidas, aflições, angústias. A palavra de Deus nos fala, Jesus teve tristeza, Jesus chorou. Quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele chora. Quando Jesus está no Getsemane, ele tem agonia na sua vida. Nós, como seres humanos, vamos ter angústias, vamos ter tristezas, e muitas vezes nós vamos ter até dúvidas. Mas é aí que o fruto do Espírito, que a paz e a alegria, é revelado em nossa vida. No momento da sua tristeza, no momento da sua dor, no momento da sua agonia, é quando o Senhor cresce em sua vida. O apóstolo Paulo fala, mesmo eu tendo o espinho na carne, Deus me disse, a tua graça, ou a minha graça, te basta. Quantos estão me entendendo? Versículo 3 e 4. O texto bíblico nos fala o seguinte: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. O versículo 3 e 4 fala sobre o motivo que nós devemos nos alegrar nas nossas provações. Sabe por quê? Olha para mim, não esqueça disso. As aflições vão gerar benefícios na sua vida e na minha vida, que o tempo de bonança jamais teria capacidade de gerar. Eu passei por uma aflição severa nesse ano. As pessoas mais próximas, como meus pais, minha esposa, elas estavam comigo nessa aflição. Ela não é o motivo da aflição, é claro. Meus sogros. E eu digo para vocês, isso aconteceu em meados de julho. Foi o tempo que eu me senti mais próximo de Deus. É quando eu estava totalmente sendo esmagado pela aflição. Alegria, meu irmão.
não está em você passar por esse tempo de dor, mas a alegria está no resultado que isso vai gerar na sua vida. É assim que Deus olha para cada um de nós. Por isso que Ele disse: alegrem nas suas aflições, porque nos tempos de bonança vocês não serão aprimorados, como serão aprimorados no tempo das suas aflições. Então Paulo ele fala que Tiago fala que essa provação, e a maneira que nós podemos entender o texto de provação, e Tiago certamente usou nessa conotação, e os seus receptores da carta entendiam isso. Provação do tempo de Tiago estava relacionado a um forno. O mesmo forno que o ourives usa ou usava para purificar os metais preciosos. O ouro, para se tornar puro, ele precisa passar pelo processo de purificação pelo fogo. E todos esses metais preciosos são lançados no forno. E eles são aquecidos até que toda a impureza saia deles. Então é isso que Tiago está falando. Ei, meu irmão, esse fogo, ele não tem o objetivo de queimar você, por mais duro que seja o processo, mas o fogo da provação tem o objetivo de purificar cada um de nós, para a honra e glória do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? E sabe, meu irmão, dentro desse processo, olha para mim, o que eu acho mais incrível nessa analogia, é que os historiadores falam que esse processo do forno, o ourives sabia quando o metal precioso estava pronto. Sabe qual era a forma, sabe qual era a técnica? Quando o ourives conseguia olhar para o metal e o metal refletisse a sombra dele ou a imagem dele, ele sabia que o metal estava puro, então ele tirava. E é isso que o Senhor faz conosco. A provação, ela não vai nos queimar, mas o Senhor está nos purificando, e preste atenção nisso. E quando Ele conseguir enxergar a face dEle em nós, que somos aquele metal que está sendo purificado, Ele nos tira da fornalha ou do forno, para a honra e glória do Seu nome, e diz: esse se tornou mais parecido comigo no processo da provação. É quando Jesus, Ele olha para cada um de nós, e quando nós somos transformados por Ele na provação, Ele diz: esse está preparado, esse pode sair desse processo, porque ele se tornou parecido comigo. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e versículo 18, nos fala o seguinte: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com eles. Esse ano de 2022, ou as provações que você tem passado durante todo esse tempo, meu irmão, é para você se tornar a imagem de Jesus. Pastor, o ministério já pode subir. É difícil demais, meu irmão. Mas o Senhor, Ele não quer preparar você apenas para a glória, ou na glória. O Senhor quer transformar você aqui nessa terra, de glória em glória. E se a palavra de Deus nos fala que nós seremos transformados até o dia de Cristo, tem muitas provações para acontecer na nossa vida ainda. Vamos começar a olhar para tudo que estamos passando, ou para tudo que passou com outros olhos. Sofra,
chore, fique triste, mas deixe o Espírito Santo de Deus produzir o seu fruto em sua vida. E o versículo 2, para nós irmos finalizando, preste atenção, meu irmão. O final do texto fala: alegria, o fato de passarem por várias provações. Tiago, ele conjuga o verbo passar no passado. Sabe o que isso quer nos dizer? Que todas as aflições da nossa vida, elas são passageiras. Elas têm um prazo de validade. Pastor, é difícil, mas eu te trago a boa notícia agora. Jesus, no Evangelho conforme João, capítulo 14, versículo 16. Ele disse: eis que eu vou para o céu, mas eu vou deixar outro. A palavra outro, no original grego, que Jesus usa, ou que foi escrita, o escritor usou a palavra allos. A palavra allos no original significa outro igual a mim, da mesma substância que eu. E Jesus, ele traz um nome para esse outro. Esse outro é Consolador. Paracletos. E o sentido de Paracletos não é apenas consolador. Muitas vezes nós vamos precisar ser consolados. Mas um dos sentidos dessa palavra no original significa advogado. Quem sabe você se sente injustiçado? Eu me senti muitas vezes assim esse ano. Eu sabia que além do Consolador que estava do meu lado, havia um justo advogado, que somente ele poderia julgar e me defender nessas causas impossíveis. Mas, antes de Jesus ascender ao céu, quando ele esteve com os discípulos já glorificado, Mateus 28, 19, ele traz a promessa do Emanuel. Aquilo que o anjo disse lá na anunciação: ele se chamará Emanuel. Sabe o que Emanuel significa? Deus conosco. Aonde você estiver, no vale que você estiver, Davi ele escreve no Salmo 139, para o mais alto que eu suba, para o mais baixo que eu desça, tu ali me verás, Senhor. Nós podemos estar mais alto ou mais baixo, ali o Senhor está conosco. E não somente naquele momento, a promessa dele foi: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o final do Cronos. E para finalizar, nós podemos nos lembrar de Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 16 até o 23, fala sobre esse homem íntegro e reto perante o Senhor. Se levantou adversários contra eles e persuadiram o rei Dário. Daniel, um homem justo, íntegro, correto, que amava o Senhor de todo o coração, para não desobedecer ao Senhor, ele se manteve firme na sua posição, e a palavra de Deus nos fala que ele foi lançado na cova dos leões. Passou uma noite inteira
em volta dos leões. Mas a palavra de Deus nos fala que nenhum arranhão sequer Daniel teve. Sabe de uma coisa? O Emanuel, o advogado, o consolador estava com Daniel na cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha quando nós cantamos, ali estava o Emanuel, o quarto homem que tinha a característica com o Filho dos deuses. Você não está sozinho, meu irmão. Se Deus fez com que um leão virasse vegetariano durante o período da noite, por mais afligido que Daniel estivesse, ele não foi devorado. Você não será devorado, porque o Emanuel está com você. Essa é a promessa para a sua vida e para a minha vida. Se coloca de pé. Tenham por grande alegria o motivo de passarem por várias provações. Pastor, essa foi a pior de todas. Tenha certeza que será a que vai mais lhe deixar parecida com Jesus até o dia de hoje. Jesus, Ele está conosco dentro desse forno, assim como o ourives fica trabalhando nesse metal precioso, meu irmão. E Jesus vai, esse fogo não vai queimar você. Pastor, está difícil. Esse fogo não vai queimar você. Deus está contigo, Deus está comigo. O Emanuel está conosco. E quando Ele ver o seu rosto nesse metal, que somos eu e você, nós seremos aprovados e seremos tirados da fornalha. O Emanuel, o Deus conosco, o nosso advogado, o Consolador está conosco todos os dias, até o final do Cronos. O tempo de Deus é quando o Kairos, que é o propósito de Deus, se encontra com o Cronos. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Quem sabe você está chorando. Eu profetizo na sua vida que antes mesmo de você perceber, o tempo de você se alegrar chegará. Nós passaremos pela prova até Cristo resplandecer o seu rosto na nossa vida. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo.